Bom dia a todos. É tão bom, tão agradável estarmos aqui juntos nessa manhã de domingo tão bonita, né? O sol, céu azul, a gente pode ouvir os passarinhos aí fora. E com tudo isso a gente tem um sentimento muito forte de gratidão a Deus, né? Por podermos estar aqui, pela oportunidade que teremos desse encontro, dessa reunião, por mais essa oportunidade de aprendizagem. Então, nós vamos iniciar passando os nossos recadinhos, lembrando a todos que, se possível, desliguem os celulares e lembrando das nossas palestras que acontecem todos os dias, menos as sextas-feiras. Então, nas segundas, terças e quintas, às 20 horas. Às quartas-feiras, às 14, sábados, às 17 e aos domingos, às 10 horas, onde nós temos a evangelização infantil. O plantão de atendimento acontece todos os dias, antes da palestra, 1 hora antes. Lembramos do nosso trabalho social, que acontece no segundo sábado de cada mês, onde nós entregamos as cestas básicas para as famílias carentes. E nós estamos promovendo a campanha do quilo, aqueles que puderem ajudar com alimentos não perecíveis. Em breve vai ter uma caixinha ali na frente, quem quiser colaborar pode deixar o alimento na caixinha e, enquanto não temos a caixinha, pode entregar para a gente. E nós agradecemos a ajuda de todos. E a cada 15 dias, aos sábados, nós temos a distribuição de lanches e suco para os moradores de rua. Quem quiser participar também, acontecem aos sábados à tarde, a cada 15 dias. Lembrando a todos a transmissão, né, das nossas palestras pelo site da Casa do Caminho, que acho que todos já sabem, já conhecem. E aqui tem um recadinho para lembrar e para convidar as pessoas. No sábado, dia 8 de maio, próximo sábado, vai haver uma palestra musical, com a participação do coral chamado Recomeço, sob a regência da maestrina Carla Cordeiro, que ela é diretora do Departamento de Arte da USE do Tucuruvi. Então, todos estão convidados. Às 17 horas, né, Mauro? Que é no horário da palestra do sábado. Então, no próximo sábado. É uma comemoração, uma homenagem ao Dia das Mães. Então, todos que quiserem comparecer, é só vir aqui no próximo sábado. Então, vamos nos preparando com a nossa prece, que é a forma de nós estarmos entrando em sintonia com a espiritualidade, com o nosso mestre querido Jesus. E é através dessa sintonia com o plano espiritual que nós vamos nos preparando para receber as energias, todo o amparo do plano espiritual presente. Vamos preparando também a nossa mente, o nosso coração, para a aprendizagem, para nós podermos renovar os nossos pensamentos através do nosso conhecimento, das novas ideias, dos novos pensamentos. Então, é através dessa sintonia que nós vamos nos colocando em contato com os amigos. Vamos com aquela imagem linda do nosso Mestre Jesus, fixando a nossa mente e lembrando tudo que ele veio nos trazer, nos ensinar, o seu amor, a compreensão, a sua humildade, o seu imenso amor pela humanidade. Inúmeros exemplos ele nos deixou,
ele vivenciou. E é baseado nesses exemplos que nós vamos trilhar a nossa caminhada, que nós devemos trilhar a nossa caminhada. Porque assim como ele nos ensinou, que todos somos deuses. E que devemos caminhar para isso, descobrindo os nossos potenciais, trabalhando com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, mas tendo sempre a certeza de que podemos ser cada dia melhores e que caminhamos rumo à perfeição. Então, é nessa sintonia que nós vamos abrindo os nossos olhos e nos preparando para o início da nossa palestra. O tema de hoje é Educação pelo Trabalho, do livro Constelação Familiar, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que nós convidamos o companheiro Mauro para expor o tema nessa manhã. Bom dia. E sempre um grande dia ao abrirmos os nossos olhos físicos e constatarmos que estamos vivos, né? Vivos estaremos a toda hora, a todo instante, mesmo quando partimos para a espiritualidade, nos mantemos vivos. Mas nós sabemos que aqui no plano físico, aqui na Terra, que nós podemos evoluir cada vez mais. É aqui na Terra que nós, através do nosso trabalho, através do nosso estudo, através das nossas ações, que iremos crescer. Como já foi dito, o tema que nos coube na manhã de hoje é de Divaldo Pereira Franco, com a inspiração de Joana de Ângeles, do livro Constelação Familiar, Educando pelo Trabalho. Eu vou explicar daqui a pouco. Pois bem, o que a gente pode entender quando o Divaldo vem, através de Joana, e falar sobre educação pelo trabalho? O que a gente pode entender? Muitas vezes, ao andarmos por esse mundão de Deus, ao andarmos por entre os meios corporativos, nós sempre ouvimos aquela questão, né? Quem será que inventou o trabalho? A gente fica perguntando, questionando. E como foi, né? A gente está sempre aprendendo, isso é muito importante. Nunca aquelas pessoas que vêm aqui à frente falar alguma coisa para vocês são os primeiros a estudar, a aprender, a tentar entender alguma coisa. Então ninguém aqui é o senhor da verdade, é a palavra absoluta, são os doutores da lei, não. Se alguém que vier aqui a esse púlpito e tiver esse pensamento, já começou errado. A gente vai aprender, a gente vai estudar junto para poder vir aqui e trocar algumas experiências. E qual não foi a minha surpresa, né, estudando para a palestra de hoje, né, o Divaldo começa assim: o vocábulo trabalho vem do latim tripalium. Interessante, né? E melhor ainda, que era o nome de um cruel aparelho de suplício, de tortura, um veículo de sofrimento. Então nós entendemos então um pouco do trabalho, né? Onde nós percebemos que é através do trabalho que nós conseguiremos alcançar alguma coisa, através de muito suor, não é isso? Através de muita dedicação, de empenho, de força, de vontade. E não importa qual é a área profissional que nós atuamos. Nós vamos estar discorrendo através da manhã de hoje sobre algumas delas e falando mais ou menos o que cada uma pode significar para nós. Mas esse veículo de sofrimento que era, né, o tripalium, né, vem nos trazer para nós um outro tipo de veículo ao longo dos tempos, né, de refazimento, de recuperação, de algo que venha nos dar algo a mais. Porque é no labor diário onde nós passamos o maior tempo da nossa vida. Como assim, Mauro?
Bom, poucos são aqueles que trabalham realmente 8 horas. Se trabalham 10, você entra às 8 e sai às 18, aí já tem 10 horas. Ah, mas eu tenho horário do almoço. Tudo bem, 9 horas. E tem aqueles que trabalham 12, 14, 16 horas, os workaholics, que vivem em função do trabalho. Aí, para completar, ao chegar em casa, traz tudo do trabalho para casa para continuar o trabalho um pouquinho mais em casa. E como se não bastasse, depois, através dos meios eletrônicos, das tecnologias que temos hoje em dia, mesmo em casa, continuam trabalhando. Ok. A gente pode perceber como que o trabalho realmente, ele dignifica o homem, sim, mas, ao mesmo tempo, ele afasta um pouco o homem. Porém, o trabalho é a força propulsora que faculta o progresso da humanidade. É uma grande verdade. Basta ver, hoje, todos os recursos que nós temos, foi através de trabalho de algumas pessoas, de dedicação de algumas pessoas, de expertise, buscando através dos ensinamentos que a ciência humana permite, o homem desenvolveu várias coisas. Tecnologias, meios de transporte, meios de comunicação, de entretenimento, uma série de coisas que vêm nos auxiliar, que vêm nos ajudar. E que vêm também nos dar conforto, nos dar saúde. Repararam como que hoje o tempo de vida das pessoas aumentaram? Gente, eu lembro, eu não tive avô e avó de nem paterno e nem materno, todos morreram cedo, inclusive com minha mãe solteira ainda. Então é uma coisa interessante, talvez devido à escassez de medicamento, à escassez de informação, uma série de coisas que iam, Então uma pessoa com 40 anos, 40 e poucos anos, já morriam de doenças bobas, até hoje em dia falando, por não ter conhecimento, enfim, uma série de fatores que levavam ao desencarne. Aí vem o homem com a sua inteligência, com as suas descobertas, com as suas dedicações, e trazem novos medicamentos, novas formas de viver, novas condutas, e que prorrogam, então, a vida do ser humano. Que coisa boa, que coisa bela. Por isso que o trabalho faculta o progresso da humanidade. E, ao mesmo tempo, ele é de uma grandeza ativa, construtiva e libertadora. Ótimo. É isso. O homem tem que entender. O homem, quando a gente fala, é no sentido global da coisa, Porque a mulher cada vez mais está adentrando ao mercado de trabalho e muitas delas hoje são um arrimo familiar. Que bom, Aliás, eu torço sempre para que a minha esposa consiga ter bastante clientes para poder ganhar cada vez mais e eu trabalhar cada vez menos, para distribuir as coisas, Mas é importante também que haja essa entre aspas, disputa, fecha aspas, dentro de uma disputa salutar entre gêneros que possam, aí sim, ver um reconhecimento, tanto de um lado quanto do outro. Ainda existe alguns locais, alguns países, alguns até órgãos públicos ou até privados que fazem uma certa discriminação em relação à competência profissional da mulher para com o homem. Mas, onde será que tudo isso começa, gente? Onde pode ser, Rê? Certo. Aham. Dentro da onde? Do lar. Isso. O primeiro passo tem que ser eu tenho que aceitar. Então, gente, no lar. E é esta atenção que temos que ser dada à família. No sentido de dever, de cooperar. Sabe por quê? Porque, de repente, nós brincamos aqui, falando questão de gênero, a gente sempre, por uma questão patriarcal, um regime muito masculino que vivemos, uma série de coisas, de longos e longas datas pretéritas, ficou instituído assim como se a mulher fosse a responsável do lar. Sim e não.
né? Muitas das mulheres que hoje vão para o mercado de trabalho, conseguem grandes conquistas, ela ainda esquece daquela função primeira que é da mulher. Como você muito bem falou, a primeira coisa somos nós, internamente, né? A função primeira da mulher, né? Então, elas deixam, assim, graças à evolução que a ciência fornece ao homem hoje, então nós temos mulheres com 40, 45, quase 50 anos tendo seu primeiro filho, né? Através das tecnologias, enfim, que vai auxiliar. Mas daí você, em vez de ser mãe, é avó do filho, né? Aí é complicado. Mas tudo bem, né? A gente não está aqui questionando, apontando, só estamos levantando os fatos. E essa mulher que vai em busca do mercado de trabalho esquece dessa razão primeira, que é o cuidar do lar. É lógico que a educação dos filhos cabe a ambos, pai e mãe, para poder direcionar o filho. Mas também cabe ao pai esse entendimento, essa visão um pouco mais abrangente de que as coisas do lar, ele não é apenas o simples provedor que vai levar lá comida, lazer, conforto, mas sim também auxiliar, amparar, ajudar. Por isso que eu fiz aquela brincadeira que eu torço para cada vez mais, né, haja uma evolução, para que também possa ter esta troca. Como hoje a mulher está muito mais disposta a enfrentar o mercado de trabalho, ela delega, né, as suas funções enquanto mãe para as avós, para secretárias de lar e principalmente, coisa boa que é aqueles nossos alunos, né, Renata? É uma coisa maravilhosa, né? Pois bem, então ela delega essas responsabilidades para terceiros, né? E aí o negócio começa a ficar descambado. Por quê? Porque quando delega às avós, é super gostoso ser avô, né, Lourenço? Oh, coisa boa, né? O avô é uma coisa maravilhosa, a avó é uma coisa maravilhosa. Que a mãe procura educar e os avós deseducam, né? A mãe ensina uma coisa, os avós vão lá e faz outra coisa. Porque é da natureza, é gostoso, né? Hoje o avô, ele tem mais tempo de ficar com o neto do que quando ele era pai do filho dele, né? Enfim, natural, são coisas naturais, né? Mas aí vem, né, a criança que, avó, pega água para mim. Puxa, está ali o negócio, o cara está sentado aqui, a avó sai de lá da cozinha para pegar água que está do lado da pessoa. Né? Avó, corta o bife para mim. Daí a criança tem 17 anos e a avó está cortando o bife aqui ainda para a criança. Né? É isso, meus queridos. Tá? Então as pessoas acabam, né, deseducando uma certa educação que é dada. Pois bem, e quando passamos então para aquelas famílias um pouco mais abastadas, digamos assim, não precisa ser tão mais abastada, mas que tem condições de ter uma secretária do lar, alguém que possa auxiliar no dia a dia, na limpeza da casa, uma série de outras coisas, né? E aí essa pessoa que já vem, né, tem todos os seus problemas, tem todas as suas casuísticas diferenciadas, e a criança, o filho, a pessoa, faz dela de um escravo. Né? Chega da escola, já vai jogando a roupa e faz uma trilha de roupas até chegar no quarto, materiais espalhados, e a empregada doméstica vai atrás recolhendo tudo. Você tem que pegar, você é minha empregada, e por aí vai. Complicado, gente. Tá? Bem delicado essa situação, porque cabe a educação, ensinar. Não é porque alguém está nos ajudando, não é porque alguém está facilitando as coisas para o nosso dia a dia que nós temos que explorar. E principalmente as crianças, né? Porque a criançada hoje em dia, vocês sabem melhor do que eu, o quanto que eles mandam na gente. São tiranos mirins, né? Ao ponto de chegar para o pai e falar, se encostar a mão em mim, eu te prendo. Aí você faz assim, pum, né? Tudo bem, esquece essa parte. Nós vamos editar essa parte depois na transmissão. É gozado, né, gente?
Aí vem toda essa psicologia, vem esses direitos da criança e do adolescente, uma série de coisas. Eu acho que está faltando é psicochinelo, isso sim. Para poder dar uma endireitada na coisa, ensinando, dando limites e uma série de outras coisas que eu estou educando para o amanhã. Sabe por que eu estou educando, eu tenho que educar agora para o amanhã? Porque essa criança, logicamente, ela vai crescer, ela vai depois enfrentar os professores, vai disputar com os amiguinhos, uma série de... E se desde pequeno não tem esse norte, quando chegar na idade de escolher a profissão, eu não sei o que está acontecendo aqui em volta, está tudo parado, deve ter algum concurso, alguma coisa aqui perto, que está até difícil de estacionar o carro, né? Então, o que é isso? São pessoas disputando o mercado de trabalho. Maravilha. Contudo, aí a pessoa não sabe nem o que quer. Eu dou aula em universidades, eu tenho lá, então não são crianças fisicamente falando, né? São gente mais ou menos desse tamanho, mas tem lá seus 20, 19 anos, já passou da idade de entender as coisas praticamente, e são terríveis. São pior do que teu neto. Sabe? São terríveis, porque vieram num marasmo, num ócio. Porque a mãe fazia tudo, depois, quando a mãe trabalhou, o pai trabalhou, a empregada fazia tudo. Eles não faziam nada. Professor, tem que fazer isso? Como se fosse isso. Como assim? Mas isso é importante? Sabe, gente, é complicado. É realmente muito delicado. Então, no começo, lá, na tenridade, é importante que haja essa cooperação, que nós possamos ensinar os nossos filhos a se organizar, gente. Pegou um brinquedo? Guarda. Pegou um filme para assistir? Guarda. Né? Guarda no local que você vai saber que quando você quiser ver de novo, vai estar lá. Arrumar a caixinha, né? Eu até hoje tenho brinquedinhos que eu brincava, que eu zelava por aquela coisa. Hoje em dia é muito fácil, o comércio hoje borbulha e nos inunda de informações, de possibilidades. Então a criança ganha um presente hoje, amanhã já não quer mais, quer outra coisa, e a gente, por estarmos afastados, por causa, vivemos um trabalho 24 horas, acabamos nos dobrando aos pequenos tiranos. Aos pequenos tiranos. E quando a gente começa a mostrar para ele, logo cedo, né, que ele tem que se organizar, que tem que arrumar suas coisinhas, uma série de coisas, que ele vai colaborar, damos para ele esse sentido de colaboração, né? E ele vai aprendendo. Gente, quando criança, é o melhor momento do que a gente possa ensinar algo a eles, porque eles são muito abertos à aprendizagem. Então, veja, escola de línguas, de balé, seja qual for a atividade, eles aprendem muito rapidamente. Vai pedir para o Lourenço estudar inglês hoje. Está ficando complicado o negócio, né? Então, a gente tem que estar buscando os momentos certos e corretos da nossa existência. E quando a gente ensina a elas essa responsabilidade, esse dever, essa cooperação, eles vão depois aprender com simplicidade, eles vão gostar, querer saber fazer, para depois eu ser um responsável de pessoas, eu sou preparado para o mercado de trabalho, gente. Porque eu não vou, se eu sou um pequeno tirano, eu serei um tirano maior ainda quanto chefe. Aí o chicote vai estar lá. Nós não estamos nessa época. Gestão de participação, eu tenho que colaborar com todo mundo. Hoje não existe mais ser empregado, porque eu estou preso a um determinado local. Não existe mais um funcionário porque eu funciono. Não existe mais um servidor porque eu sirvo, mas sim existe o quê? Um colaborador. Eu colaboro para o bem da empresa. Então eu não sou mais o chefe, aquele que manda, não sei das quantas, eu estou gerenciando também não. Eu estou eu sou um gestor de ideias. Eu vou estar organizando essas ideias e juntos vamos fazer alguma coisa. Esse é o grande X da questão. Mas para que eu possa saber mandar, eu tenho que saber o quê? Fazer. Dizem aquilo que quem sabe faz, quem não sabe é chefe. Então está errado isso, gente. São ditos populares aí fora, mas é exatamente para eu poder
ordenar, comandar, coordenar, eu tenho que saber tudo o que é feito antes. Para poder eu chegar e com muito respeito, com muita sutileza, poder cobrar. Eu delego e cobro. Aí está a grande transformação das empresas hoje em dia. Então, quando o servidor percebe que o seu trabalho não é inferior, por causa que o seu orientador, o patrão, não se sente apegado com esse tipo de trabalho, ele tem honra em servir. Então, veja como é legal, se dentro de um local de trabalho eu delego e eu mostro como faz, as pessoas vão fazer com mais vontade. Se eu apenas imponho e mando e depois cobro, como é que funciona isso? Não. Eu entro aqui às 8, saio às 18, faço o meu dia a dia. Você conhece aqueles funcionários que deu o horário, eles soltam uma caneta e caiu, parou a frase no meio, ou então está digitando o texto para o texto, enfim. São pessoas que pensam dessa maneira, porque não souberam anteriormente como se educar para o trabalho à frente. Aprender a ser gentil quando solicita e agradecer quando recebe. Tem aquela palavrinha mágica que nós falamos para as crianças, né? O famoso por favor e o obrigado depois. Ninguém é obrigado a nada. Né? Acho que a palavra obrigado é uma coisa como se você fosse obrigado a fazer tal coisa. Não, ninguém é obrigado a nada. Mas é uma forma de agradecimento. Por favor, pode me passar um copo d'água? Daí a pessoa vai lá, eis aqui o copo d'água. Ah, obrigado. Obrigado por quê? Pela sua caridade, pela sua dádiva. Esse é o reconhecimento. E muitas vezes as crianças, dá o copo d'água! Aquele linguajar bárbaro, né? A gente está colocando como criança, mas essa criança cresce e continua com o mesmo linguajar. Daí de jovem passa para adulto, e adulto ele vai comandar pessoas e vai continuar com o mesmo linguajar. É complicado. Então veja como é importante desde cedo estarmos ensinando, né, essa gentileza, essa vontade de querer colaborar, ajudar as pessoas. E anular, gente. Tem que começar cedo. Tem que começar arrumando a sua cama. Né? Nós temos uma sobrinha que é maravilhosa e não dá muita vontade de entrar no quarto dela, não, porque ela tem uma maravilha de coisas espalhadas para todos os cantos. Né? Ela usa 8 sapatos, tem lá os 8 sapatos espalhadinhos e por aí vai. É normal. É o dia a dia, é através dos ensinamentos, através da aprendizagem, dos exemplos, que a gente vai poder modificar um pouquinho mais aí em frente. Né? E também tem aquele outro lado, né? Como eu tenho uma secretária do lar, eu vou delegar tudo para ela. Como eu tenho uma avó, eu vou delegar tudo para ela. Como tem alguém que... Então, para lá. Até que ponto, né? Eu vou saber trabalhar com esse tipo de mão de obra, digamos assim. Porque se eu coloco muitas responsabilidades, muitas tarefas, o fardo fica pesado, gente. Daí não tem como. Aí a pessoa não vai conseguir responder à altura daquilo que a gente pensava que ela pudesse responder. E, pior, a gente coloca todas as ações para aquela pessoa desenvolver e eu fico, né, a ver navio, assim, que coisa boa, o vento vem para cá, o vento para lá, né? Fico no ócio. A palavra negócio, que é o movimento, são as ações, são as atribuições, né, quer dizer exatamente a negação do ócio. Negócio, eu nego o ócio, ou seja, eu estou ativa, eu faço a ação. Então, se eu tenho tempo vazio, porque eu deleguei todas as responsabilidades para uma outra pessoa, eu acabo acontecendo o quê? Ficando com a mente muito aberta, muito vazia, muito cheio de espaço. E aí, gente, se eu não tenho uma boa complementação, se eu não tenho um bom direcionamento, se eu não penso, lembra que Jesus veio falar para a gente do orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos. Né? E é interessante porque veja como o trabalho é tão gratificante, tão transformador, porque existem, né, a laboroterapia, que é através do trabalho, do labor, né, a terapia do trabalho, muitas pessoas
se corrigem. Quantos nossos irmãos que estão encarcerados, né, passam horas e horas pensando no nada, ou pensando numa maneira de como fazer uma rebelião, ou como fazer um sequestro mesmo tendo preso, enfim, uma série de coisas ruins, mas existem aqueles também que passam com o seu tempo executando tarefas, costurando bola de futebol. Quem assiste futebol vê que tem, sei lá, umas 10, 15 bolas por partida. E quantas partidas não tem por aí, né, meu amigo? Resultado, a gente acaba percebendo que essas bolas são feitas por alguém. E são esses presos que fazem essas bolas, as costuras. Exatamente, enchida de ar, tá? E a partir do momento que elas, depois de costuradas, são enchidas, aí vai para o jogo. Mas foram feitas pelos nossos queridos irmãos, né, que executaram uma tarefa. Pode até, mas Mauro, eles sabem que a cada dia trabalhado eles descontam tanto. Pode até ser, mas pelo menos eles estão guardando a atenção deles nisso. Tem uma outra instituição carcerária, que é aqui mesmo, pertinho da gente, aqui na prisão feminina, tá? Criaram uma marca, uma confecção de roupa. Não vou lembrar o nome Daspré, chama Daspré, né? Das presas, né? Tem a das Lu, né? Enfim, eles fizeram a Daspré. E é muito legal. Exato. E o que acontece, né? Elas fizeram uma coisa tão boa, elas se dedicaram tão com carinho com aquilo, que aí despertou a sociedade, e a sociedade, então, deu recursos para que elas criassem uma confecção. E, detalhe, é tudo em amarelo, porque elas usam as calças amarelas. Então, sobram alguns tecidos, aqueles retalhos de tecidos, fazem um reaproveitamento, fazem bolsas, cinto, carteiras, enfim, uma série de coisas que criam uma marca. Olha que bacana. Então, fazendo a inclusão social. Então, veja como o trabalho é importante. E sem contar, então, esses nossos irmãos que passam por problemas de ordem de saúde, né, de estrutura. Então, tem as TOs que trabalham, né, com a terapia ocupacional para poder desenvolver, né, os seus membros. Tem a físio, uma série de outras coisas que vão trabalhando, né, para que o corpo possa também ganhar vida. Aquele corpo que veio um pouco deforme. A sociedade tem conquistado, né, evoluções, patamares maravilhosos, tanto por causa dos homens como por parte das mulheres, que não se conformaram com as situações. Então, quantas evoluções que nós não temos hoje em dia devido a este empenho que alguém teve, ou seja, saiu do ócio e descobriu-se as coisas. Quantas vezes a história nos conta de diversos casos, de diversas maneiras, descobertas assim fantásticas, porque alguém quis fazer, acreditou e foi à luta. Então temos que estar preparados para o amanhã. Preparados através do quê? De educação. Né? Um dos motes do Espiritismo diz o seguinte: espíritas, amai-vos. Daí coloca uma vírgula, e estudai. Vai buscar o conhecimento, né? Vai buscar as estruturas para depois colocar isso em prática. A família que trabalha unida e tem um programa de ação coletivo é mais próspera e mais feliz, não permitindo que a hora vazia abra espaços mentais e emocionais para o desperdício do tempo e da oportunidade que raramente retomam. Oportunidades e horas, né? Nós nunca mais vamos vivenciar as 10h30 do dia 2 de maio de 2010. Já passou. Fomos agraciados com a presença de uma pessoa fantástica aqui à frente, que nos alegrou. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Sai daqui! O que ia acontecer? A gente ia ficar raivoso, nada, gente. Vamos viver esse momento. Vamos transmitir isso à frente. Vamos procurar, né, entender as situações do dia a dia. E só através do conhecimento, só através das novas descobertas, que é bárbaro.
ele colaborou conosco, né? Porque ele prestou atenção. Talvez muitos de vocês estavam dormindo, que minha palestra é chata, mas ele não, ele prestou atenção. Falou, as bolas são enchidas pelas bombas de ar. Perfeito! Né? É isso, gente. O conhecimento. Não é porque uma pessoa é uma criança que não tem o conhecimento. Nós temos que, sim, saber dosar, saber o que passar, como passar, demonstrar, educar, né? A grande palavra do dia de hoje. E é interessante porque a gente vê hoje em dia, e ao longo da história, muitas pessoas que conquistaram, sim, com seus esforços, com seu suor, né, galgaram espaços na sociedade. E, bacana, com galhardia eles venceram, ótimo. Mas são poucos aqueles que trabalharam, foram por esse caminho. O brasileiro, infelizmente, eu não gosto da palavra infelizmente, mas tive que achar uma outra agora, não me veio outra palavra. O brasileiro tem um péssimo hábito, né, de querer levar vantagem em tudo. É verdade. Até os mais antigos, como eu, vão lembrar de um comercial do Gerson, que fazia de uma marca de cigarro, que ele falava, né, o negócio é levar vantagem de tudo, certo? Lembra disso? É bem legal, foi bem interessante aquele comercial naquele momento. E essa levar vantagem em tudo, esse jeitinho brasileiro, nós até exportamos. Né? Então, nós somos vistos há bom tempo aí fora como as pessoas não confiáveis, uma série de coisas, e com a graça de Deus, muito trabalho, hoje essa imagem está mudando. Né? Que bom, porque demonstramos que o brasileiro é um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que busca novas ideias, um povo pacífico, um povo que acredita em si, acredita nos outros, e é um povo que, gente, tem tudo nas mãos. Nós temos o ar do planeta nas mãos, nós temos a água do planeta nas mãos, nós temos a terra do planeta nas mãos. Gente, nós temos tudo. Temos que saber usar, né? Equilibradamente. Mas algumas pessoas que almejam, que conquistam lugares melhores, postos melhores de trabalho, muitas vezes são por caminhos tortuosos. Daí eu que me esforcei, trabalhei, não sei o que, me dediquei, puxa vida, olha, eu faço tudo certinho, estou aqui no mesmo patamar, e o cara que faz por caminhos tortuosos está lá em cima. Daí bate aquele orgulho em você, né? Bate nada, bate uma inveja muito forte, bate aquela dor, puxa vida, olha, se eu tivesse feito isso, hoje eu estaria lá, se eu tivesse enganado meu patrão, fazendo aquelas coisas. Aí começam esses sentimentos negativos. Antes de vir para cá, estava escutando o programa da Rádio Boa Nova com o Adão Nonato, e ele dá um exemplo muito claro disso que nós estamos querendo dizer, onde ele vem e fala, né, que tinha um muro e nós estávamos em cima deste muro. De um lado do muro havia anjos, serafins, espíritos benfazejos, vem, 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 vem. E do outro lado haviam os irmãos mais inferiores, né? Ele usou a palavra capeta, que eu achei bem engraçado, ele falar capeta no rádio, capeta, os demônios, né? E ficando assim, só, quietos, olhando os complacivos para nós que estávamos em cima do muro. Do outro lado, os anjos, e do outro lado, daí nós viramos e falamos para ele, poxa, se vocês não fazerem nada, eu vou acabar indo para o outro lado, né? Daí os capetinhas responderam, nós já fizemos o muro. Tá? Então, quem subiu fomos nós naquele muro. Tá? Então, nós poderíamos estar muito bem do outro lado. Por isso que eles não estavam tão assim alvoroçados, porque eles já fizeram o muro. E muitas vezes são esses muros que são erguidos por nós mesmos que dificultam o aprendizado, dificultam a vontade de querer trabalhar honestamente, independente da profissão. Gente, vocês já imaginaram, né? Eu lembro bem antigamente, quando meu pai falava, estuda, senão você vai ser lixeiro. Eu, não quero ser lixeiro. Daí eu estudava, né? Gente, o pior é que eu estudei e acabei sendo professor. Oh, meu Deus, né? O karma. O lixo não fala, pelo menos, né? Pois bem, gente, e vocês já imaginaram ficar
agradecem esses profissionais que recolhem os nossos lixos? Agradecer a eles, né? As nossas secretárias do Lares, precisamos agradecer as secretárias do Lares, seja qual for a profissão, né? Nem todo mundo é médico, nem todo mundo é advogado, nem todo mundo é doutor, mas também temos aqueles que precisam lá servir o café, e eles têm que ser tratados com total respeito também. O garçom que vem nos trazer a comida quando nós vamos num restaurante, alguma outra coisa, é importante ser tratado com respeito. Assistimos um filme recentemente onde a mulher foi super assim, arrogante, prepotente, orgulhosa para com a garçom e falou que ela queria só água mineral, que ela não podia tomar água. O que a garçonete fez? Jogou toda a água fora, pegou a água da torneira, ainda deu uma mexidinha com o dedo e tal, e depois, essa água está ótima, né? Então, gente, tratar com respeito todas as profissões, independente de qual era, porque nós precisamos de todas. Nem todo mundo nasceu para salvar vidas enquanto médicos, né? Nem todo mundo nasceu para carregar os detritos que aqueles médicos jogam nos lixos, que são lixos hospitalares, que é contaminantes, mas um depende do outro, ok? Então, os altos níveis de estresse vivenciados pela sociedade contemporânea são resultados, entre outros, das circunstâncias de ambições que caracterizam esses dias, transformando o trabalho em instrumento de conquista de recursos para a supremacia em relação aos demais, seja do ponto de vista social, econômico, político e religioso. Ou seja, existe o quê? Um desequilíbrio. Então, a gana, a vaidade, o orgulho que vai para conquistar determinados postos de trabalho, acaba ocorrendo desequilíbrios na estrutura social, seja ela qual for o segmento colocado. E essa desordem defluente do trabalho egoísta e imediatista. Então, muito cuidado quando a gente acha que a ambição ela é salutar, quando eu ambiciono dentro daquilo que eu posso oferecer. Eu quero buscar um melhor espaço para morar. Mas para que você quer melhor esse espaço para morar? Para ostentação ou para um conforto, para uma confraternização? O que você busca? Você precisa ter uma casa confortável, bem estruturada, bem localizada, para receber as pessoas, com espaço. Legal, você quer ostentar os seus bens. Eu preciso de um meio de transporte. Ou você precisa de um carro de luxo para dizer que você tem status, para curtir uma onda, como dizem por aí. Então, a ambição, ela tem sim o seu direcionamento, desde que o ser humano que ambiciona saiba distribuir essas ambições. Porque ambicionar simplesmente porque quero ter, não é muito bom, não é muito por aí. Porque isso vai gerar o supérfluo é ruim. Que transforma o trabalho num trabalho egoísta. Para terminarmos e abrirmos as perguntas, Divaldo vem nos fala o seguinte: o trabalho ilumina o espírito quando este busca o autoaperfeiçoamento, a alta iluminação. Porque é realmente no trabalho que ser espírita dentro de casa espírita, gente, é muito fácil. Às vezes você é espírita lá fora, e nós lá fora, no dia a dia, na labuta, na briga, eu chego lá para o patrão e fala, você chegou atrasado 2 minutos, como se São Paulo 2 minutos fosse atraso, né? 2 minutos atrasado, isso aqui, já começou maravilhosamente bem o seu dia, né? Depois vem aquelas jogas de situações que eu tenho que enganar o cliente, ou enganar o fornecedor. Gente, não é por aí. Mas se eu tiver uma educação primeira, lá na minha residência, onde na tenridade eu já sei respeitar, eu já sei guardar, saber, querer, fazer. Então são os 3 verbos que nós temos que conjugar para ter um melhor aprimoramento, um melhor entendimento quando se diz que a educação pelo trabalho. Estamos abertos às questões. Eu tinha um copo d'água. Não, você não tinha. Você era meu.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou alguma colocação? Vamos participar, gente. Quando o Mauro coloca, né, a questão de orientar, né, induzir até os nossos filhos, né, as pessoas que estão crescendo ao nosso redor para o melhor caminho, geralmente nasce assim uma aflição, te dá uma aflição, uma angústia muito grande, quando de repente você percebe que aquela pessoa, ou ela não absorveu tudo que você falou, né, ou por ser um indivíduo único, né, nós sabemos que são espíritos em evolução também, às vezes até mais evoluídos do que nós, né, os nossos filhos, mas mostram em determinada parte do caminho aí, uma coisa contrária daquilo que você sempre buscou passar como o que era certo, né? Como, olha, na educação toda foi dito para respeitar, aquela coisa toda. E isso a gente observa muito na fase da adolescência, porque no final da adolescência, eu diria, porque quando eles estão assim entrando na adolescência, tem uma certa rebeldia, mas parece que eles ainda ouvem um pouco mais. Eles podem não fazer do jeito que você quer, mas eles ainda te escutam um pouco mais. De repente chega num momento, né, como o meu já está saindo da adolescência, quase com 18, você está enorme, né? Você fala assim, gente, mas não foi isso que foi passado. E nós ficamos um pouco assustados. Aí, assim, o que me conforta um pouco é que eu já fui adolescente também, já estive nesse momento, e passei por essas mesmas coisas. E depois de passado tudo isso, tudo se acalma, se acerena, né? Principalmente com relação à religião, que eu fico muito triste que ele se afastou do centro. Mas eu lembro que eu também me afastei, entendeu? Então, por um tempo, você vê que as coisas ficam naquela turbulência toda, tal. Mas o que me aflige, por exemplo, são coisas assim, com relação ao próprio próximo, sabe? Então, determinadas falas, determinados tipos de comportamento, que você, enquanto pai e mãe, passou que não era daquele jeito que era para agir, né? Os comentários, as coisas, então isso me dá uma angústia muito grande. Aí eu queria que você falasse alguma coisa, porque acho que todo mundo deve ter a mesma. Pois bem, né? É a vida, né? É gostoso viver. É gostoso poder olhar e ver que as pessoas que estão ao nosso lado, crescendo, desenvolvendo, assim como nós demos as nossas cabeçadas por todo o direcionamento que papai e mamãe nos deram, eles vão dar as cabeçadas. Dói, lógico que dói. Né? Dói nele e dói muito mais em nós. É aí que entra aquela frase, dói mais em mim do que em você. Ah, não é quando você está batendo, porque bater mais nele, é lógico, né? Mas é quando a gente percebe que, por mais que nós tentamos colocar no caminho reto, você muito bem colocou, né? São individualidades. E é interessante porque a gente percebe que cada um age num determinado tempo, num determinado momento, numa determinada situação. A infância, podemos dizer assim, tem a primeira infância, que é dos recém-nascidos até os 3, 4, 5 anos, né, que é o momento que eles estão aptos a, né, a entender, a ver o pai como herói, a mãe como heroína, vão seguir e por aí vai. E é o começo do estudo, da aprendizagem, é nesse momento. Depois, na segunda infância, que vai até os 12 anos, né, que se chama hoje pré-adolescência, mas é a segunda infância, que vai dos 6 até os 12, por aí, a criança começa a descobertas, ela já entra na escola, a viver em sociedade, a ter novas amiguinhos, novos ideais, enfim, já vê não o pai como um super-herói, mas já vê o super-herói da TV como super-herói, enfim, começa esse desenvolvimento. Aí entramos na fase da adolescência, né, que, né, vem do teenagers, né, que vai até os 19 anos, esse teenager, quiçá 20, depende, não existe uma regrinha de bolo, mas é por aí que vai acontecendo, onde as pessoas estão num momento de dúvidas, mas é nessa fase
na fase da adolescência que nós, então, somos o que somos. É neste momento. Então, veja, os pais tiveram 2 momentos, 2 ciclos, né, primeira e segunda infância, para nortear. Aí, quando chega na adolescência, gente, se você não norteou antes, mas nem com a base de, né, sei lá, do tripládio, vai funcionar. Tá? Porque o espírito já ficou consolidado. Então, aquilo que eu fui no pretérito, no passado, vai começar a desenvolver com mais afluência ainda. Então, se eu for uma pessoa boa, serei bom. Se eu for uma pessoa ruim, a tendência é ser ruim. Tá? E se eu não tive uma educação pretérita, ou seja, nessa primeira e segunda infância, para nortear o meu caminho, para me dizer aonde eu preciso ir, aonde eu preciso chegar, eu vou acabar dando chance para que o meu eu anterior volte ativa. Por isso que cada um é cada um, não existe uma individualidade. Mas é gostoso saber que, por mais que nós direcionamos, colocamos, que eles vão dar as cabeçadas, tudo isso, tem depois a juventude. Na juventude, que vai dos seus 20 até seus 30 e poucos anos, né, a gente percebe que é um momento de conquistas, de vitórias, de derrotas, dependendo da sua força, das suas determinações, dos seus ideais, e aí vem aquilo que se chama de maturidade. Né? Então, oxalá as pessoas possam, a cada vez mais, ter um bom norte nesses 2 primeiros estágios, para que esse período conturbado que é a adolescência passe de uma maneira muito mais serena, né? E que esta juventude seja uma juventude transformadora, para não esperar na maturidade reconhecermos os nossos erros. Então é importante que haja esses estágios da vida muito bem vividos, muito bem, e a cada um no seu momento certo, a cada um com a sua determinação, que é onde na educação eu vou estar lapidando o meu ser para um trabalho melhor. Então, para cada espírito tem o seu momento, tem o seu direcionamento, é uma individualidade, todos nós sabemos disso, mas cabe sim, no momento preciso, nessa primeira e segunda infância, este norte. E falta hoje este norte na nossa sociedade. A gente vê crianças, tenra idade, realmente mandando e desmandando à torta e à direita em todo mundo, seja pai, mãe, avô, secretária do lar, amiguinho. É impressionante o que nós estamos educando aí à frente. Então, é uma responsabilidade nossa. Nós, enquanto educadores, né, eu e você, não sei quem mais é professor aqui dentro, né, nós temos um fardo realmente muito pesado, mas quem manda não estudar, né? Nós não estamos professor, né? Aí, tudo bem. Alguém mais tem alguma colocação? E a gente, né, observa, né, Renata, por experiência própria, como você falou, você passou pela adolescência, né? Todos nós passamos. Mas eu acho que tudo aquilo que foi plantado, que foi falado, ensinado e exemplificado pelos pais, fica, né? Então, no momento, a criança, ou o jovem, o adolescente, ele tem essa referência. E talvez um pouquinho mais tarde, quando passa esse momento de revolta, de querer contestar a tudo e a todos, a semente está plantada lá, né? Então, eu acho que você vai ver o momento que isso vai florescer, né? Para uns um pouco mais cedo, para outros um pouquinho mais tarde, mas eu acho que está plantado. É diferente daquele que não recebeu. A gente que tem criança pequena, né? Ela já está na adolescência, está melhor, né? Ou pior, não sei. Mas aqui eu já sei 1, 2, 3, eu tenho a impressão assim, às vezes a gente ensina o que ela falou, não foi isso que eu ensinei. Em casa, você ensina, mas aí, às vezes vem uma coisa que até alegra, porque às vezes em casa parece que não funciona. Mas é quando eles estão longe da gente que a gente começa a perceber que aquilo que a gente falou em casa funciona. Às vezes você fala assim, vou dar um exemplo bobo, assim. Eu tenho uma filha de 5 anos e às vezes eu falo em casa, você falou, chega da escola, vai largando o tênis na sala, na cozinha até chegar no quarto, você fica naquela guarda, brinca. Aí quando chega na escola, você descobre que na escola ela é organizada, aí ela vai, por exemplo, vai no cinema com uma irmã, e aí, ela se comportou? Não, ela não me deu trabalho.
Que nem, às vezes acontece do Lucas, ele é danado. Aí ele ficou na minha casa um dia desse, aí ela me ligou. Ele tá obedecendo? Tá. Então, quer dizer, às vezes aquela plantinha que você plantou na sua casa, talvez para você não funcione muito, né? Mas quando você descobre eles fora de casa, é que você descobre que, não tudo, né? Lógico, porque também a gente não acerta sempre, mas elas funcionam, as plantinhas, entendeu? Então, acho que é aí, que é o que você falou, a gente tentar plantar o melhor para tentar colher o bom, né? Porque nem tudo vai... né? Né? Finais aqui e irmos para as vibrações e as preces. Várias pessoas falaram sobre a sementinha que ficou. Gente, essa sementinha ela foi plantada muito antes por Deus nosso Pai. Quando nos criou, lá para trás, muito tempo atrás, Ele nos criou e nos colocou o germe do amor. Esse germe do amor, ele ficou em nós, com uma assinatura de Deus. E esse germe do amor, ele cabe a cada um de nós desenvolvermos, cada um conforme suas obras. E quando vem o pai e a mãe e coloca mais um pouquinho de adubo, um pouquinho mais de aguinha para alimentar essa sementinha, é o papel necessário. Então, são essas conquistas que nós vamos tendo nas oportunidades benditas da reencarnação. Ok? Então, que possamos ser muito felizes e até uma próxima. Oi. Forçosamente, a educação se faz pelas referências, certo? Não tem dúvida. E o processo de evolução é educação. Quer educação no lar, quer educação na escola, não importa. O que existe hoje, a individualidade, a gente respeita, cada um é cada um. Pode ser mais evoluído, menos evoluído, se recebeu a educação, guardou. Cada um tem a sua capacidade, o seu limite. Mas o problema que está acontecendo é que o privilégio cria um abismo na sociedade. Então nós temos que pensar hoje na coletividade, na comunidade, porque isso é que está afetando, que está trazendo os crimes, que está trazendo toda essa desordem educacional de filhos contra pais, porque é o privilégio que cria. E nós não temos muitas referências no mundo hoje. Muito pouco. As pessoas que teriam que demonstrar um exemplo, ser modelo, pelo contrário. Tudo é normal hoje. Tudo que pode ser desonesto, de mau caráter, é normal hoje em dia. E as crianças, os jovens principalmente, eles recebem isso. Eles as informações a todo instante, a todo momento. Isso cria um marasmo danado entre eles mesmos. E cria toda essa confusão, ou esse ambiente que nós estamos vivendo hoje em dia. Os abismos culturais, sociais, filosóficos até, né? Muito bem colocado, Lourenço. Parabéns. Meus queridos, fiquemos em paz, até uma próxima, se assim Deus permitir. Então vamos agora nos preparando para o momento das nossas vibrações, onde cada um de nós, já inspirado, já recarregado por novas ideias, novas energias, novos sentimentos, podemos buscar dentro de nós a nossa vontade, a nossa boa vontade, o nosso amor e transmiti-la ao nosso próximo, ao nosso semelhante, através das nossas vibrações. Assim nós vamos solicitando aos amigos da espiritualidade que unam e colham essas nossas energias, esse nosso amor, e possam levar e direcionar a todos os nossos irmãos necessitados, as famílias, aos cárceres, aos hospitais, asilos, orfanatos, aos moradores de ruas, enfim,
enfim, a todos os locais onde hajam irmãos passando por problemas de ordem física, de ordem moral, por qualquer dificuldade que possa haver nesse momento. Que esses nossos irmãos possam ser fortalecidos, possam ser inspirados no amor maior de Deus. Que possam se esclarecer da sua conduta, as possíveis condutas erradas, errôneas, que possam buscar no amor do Mestre a força para se modificarem, a paciência, a resignação, para passarem esse momento de dificuldade, sempre buscando o melhor caminho. Então, que cheguem até eles as nossas vibrações, envolvendo-os com muito amor. E vamos também envolver com as nossas vibrações o nosso planeta Terra, que passa por momentos difíceis, momentos de renovação, por todos os habitantes do nosso planeta e por todos os governantes, para que todos tenham consciência da sua responsabilidade, a responsabilidade do seu trabalho, do seu papel, de cada um fazendo da sua melhor forma para colaborar com a comunidade, com o planeta de uma maneira geral. Que o Pai nos abençoe, para que possamos ter uma boa semana, cada um de nós possa refletir nas situações aqui comentadas, no papel de cada um de nós, que exercemos dentro da nossa família, dentro da nossa atividade social, dentro da nossa atividade profissional, o quanto é importante a participação de cada um. Qual seja o seu papel, qual seja o seu posto, vamos refletir sobre isso, de fazermos sempre o melhor, em prol da nossa evolução, em prol da evolução do planeta, de todos que vivem ao nosso redor. Então, que possamos levar para os nossos lares essas novas ideias e essas novas energias. E que Deus permita que possamos ter uma boa semana, com muito trabalho e com espírito de participação. Que assim seja.